Você tem acompanhado aqui no Agora Metrópolis a cobertura da morte da soldado da PM Gisele Alves Santana, encontrada morta no apartamento em que vivia com o marido no Brás. Hoje tem mais uma novidade. Um desembargador do TJ de São Paulo entrou no local do crime, junto do marido da Gisele, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, antes do lugar ser periciado. O repórter Alfredo Henrique está comigo ao vivo, não apenas para nos dizer quem é esse desembargador e, principalmente, para dar um direcionamento do que a gente já sabe até agora desse caso. Alfredo, boa tarde. Olá, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem? Todos te ouvindo muito bem. Ok, boa tarde a todos que nos assistem. Essa história desse desembargador, ela foi se desdobrando, porque ela foi chamando a atenção de todas as pessoas que foram tendo acesso ao inquérito aos poucos, né? A presença dele é mencionada desde o primeiro BO, que foi feito pela PM, né? Que é o BOPM, que a Polícia Militar faz antes dos casos geralmente serem apresentados na delegacia, e é mencionada a presença do desembargador. Isso chama a atenção, né? Porque não faz muito sentido, pensando numa questão profissional, o desembargador estar numa cena de morte, que a gente não pode ainda chamar de cena de crime, porque ainda o caso é investigado como morte suspeita, né? Mas até na ocasião em que o desembargador lá esteve, o tenente-coronel Neto, ele defendia que a esposa havia se suicidado. Então, assim, o desembargador foi, não se sabia até o momento o porquê, só que ele diz em depoimento posteriormente que foi em condição de amigo, né? Eu fiz uma apuração aqui, a gente acabou não publicando nenhuma reportagem por não ter uma relevância de destaque até o momento de jornalística, mas que é importante de saber. Eu realmente confirmei essa relação não só de amizade, mas como também a do próprio desembargador, da presença dele no ambiente da Polícia Militar, no ambiente militar, né? Ele mesmo recentemente fez uma palestra no CPA-M5, que é o Comando de Policiamento Metropolitano de Área 5, onde o tenente-coronel é um dos comandantes, né? Provavelmente a convite dele, né? Não posso afirmar se foi a convite dele, mas ele esteve dando uma palestra no Comando de Policiamento, em que o amigo dele, que disse que é amigo, comanda, né? E também já constatei que ele fez palestras, né? Em outros pontos de comando da PM em São Paulo, né? Até coincidentemente, e por curiosidade, por questões de perícia balística, sabe? Para falar justamente questão de tiro, de munição, né? Beleza. Ele esteve lá, falou que esteve como amigo. Se a gente conferir, eu fiz as contas, está na reportagem, quem quiser ter mais detalhes é só acessar o nosso site. O desembargador, ele chega poucos minutos depois que a Gisele sai pro helicóptero Águia, né? E ele permanece ali 22 minutos, né? Ele chega, ele já cumprimenta o tenente-coronel que está de canto. É bom destacar que o tenente-coronel o tempo todo fica no celular, ou fazendo ligação, ou mandando mensagem, né? O desembargador vai até o coronel, eles se cumprimentam, e até o coronel está só de bermuda, que ele alegou que estava no banho quando ouviu um estrondo, que ele imaginou que era uma porta batendo. Quando ele saiu na sala, ele se deparou com a esposa caída, com um monte de sangue na região da cabeça, né? O que ele diz. Daí o desembargador se aproxima dele, ambos vão até o apartamento. Aí vai uma primeira falha, né? Que não deveria ter acontecido. Num local como esse, que tem uma pessoa ferida ali, tem que se preservar tudo até a chegada do socorro, né? E quando o socorro chega, foi o que aconteceu. Os bombeiros tiveram que mexer um pouco na cena para poder socorrer a Gisele, né? Eles deixam bem claro e registrado isso, e vão embora e ficam no chão, tudo que estava ali, tudo que os bombeiros não precisaram mexer para cuidar da Gisele, estava ali. Só que o tenente-coronel entra e o desembargador entra com ele num local que era para estar sendo preservado, né? Já conversei com muitas fontes que estão acompanhando o caso. Ninguém fala oficialmente sobre, justamente por estar em sigilo e por ter muita cautela para poder falar o que realmente aconteceu. Mas uma coisa que é unânime entre todas as fontes que eu estou conversando, que estão ligadas diretamente à investigação, é que já está sendo apurado o que o desembargador fez lá dentro do apartamento. Porque ambos entram, não se sabe o que foi falado ali, e depois ele sai e permanece no corredor escrevendo, conversa, dialoga com as pessoas, até que o coronel volta de banho tomado,
com a roupa trocada. Quando o coronel aparece vestido e banhado, o desembargador vai embora. E aí o coronel ali fica, né? Um ponto de dúvida que acontece. O coronel disse que estava tomando banho quando ele ouviu o estrondo. E ele imediatamente saiu. Ele fala isso, inclusive, para uma policial que é da Corregedoria da PM. Para quem não sabe, a Corregedoria é um órgão fiscalizador da própria PM. Assim, é a PM investigando a PM, né? Então, assim, é a polícia da polícia. Então, assim, essa policial da Corregedoria conversou com ele e ele, assim, no depoimento dela que eu li, ele falou para ela que ele estava no banho, embaixo do chuveiro, caindo água na cabeça, refletindo sobre uma suposta briga que ele teve com a Gisele momentos antes, para esfriar a cabeça. Quando ele ouve o estrondo, ele imediatamente sai para ver o que aconteceu e se deparou com a cena dela naquela situação. Daí um detalhe que todos os depoimentos oficiais que estão no inquérito deixam bem claro é que o chão não estava molhado, não tinha nenhum rastro de chão molhado, o coronel não estava com o corpo molhado, não estava com a roupa molhada. Então, assim, há uma desconfiança nessa versão que ele diz, assim como tem tantas outras inconsistências no relato dele, com base em relatos de testemunhas que estavam no local, né? Assim como algumas circunstâncias. Um dado interessante em relação com o desembargador, para poder linkar um pouco aí que você me perguntou, né, Rafael? O desembargador é a primeira pessoa para quem o coronel liga após o incidente. Eu digo pessoa, não é o primeiro telefonema, né? Segundo ele mesmo diz a corregedora, ele ligou anteriormente para os serviços de socorro dos bombeiros e da polícia militar, né? Para poder atender a esposa. E na sequência, ele liga para o desembargador. Ele mesmo disse que a primeira pessoa para a qual ele ligou foi para o desembargador, né? Daí, segundo eles, na condição de amigo, não se sabe o que eles conversaram. Ele diz que essas ligações que foram feitas imediatamente à constatação da esposa caída no chão, e assim, a PM, eles deixam bem registrados ali os horários em que as pessoas fazem as ligações. Foi exatamente às 7h57 da manhã em que ele ligou para o Copom, que é o serviço de comunicação da PM, para informar sobre o que tinha acontecido com a esposa. Nós divulgamos uma reportagem que deixa bem claro também a mudança de tom com que ele conversa com o Copom da PM e com o Cobom, que é dos bombeiros, né? Muda o tom de voz dele e a forma como ele conversa com cada um dos atendimentos. Vale a pena conferir na reportagem, que está bem detalhada, para entender um pouco essa mudança de fala dele e até a forma como ele conduz a conversa com os atendentes, né? E voltando, né? Uma questão que é fundamental e que, inclusive, conversando hoje com fontes, pode dar uma reviravolta real no caso, né? Que, a princípio, ele foi registrado como suicídio, porque se embasaram na versão dele ali, mas rapidamente o caso já evoluiu, assim, a natureza da investigação mudou, porque se iniciou uma investigação de fato como morte suspeita, porque ninguém mais tinha convicção de que Gisele de fato tinha se suicidado, né? E um dos pontos que agora eu vou falar, que vão ser cruciais para poder determinar se a morte dela foi um suicídio ou um crime, se constatado for, vai evoluir para um feminicídio, é o horário em que ela levou o tiro e o horário em que ele liga para pedir socorro. Por quê? Uma vizinha de andar, que é uma advogada, ela falou assim com precisão o horário em que ela foi acordada com os cachorros dela latindo. Foi às 7h28. E ela atribui o fato dos cachorros delas latirem ao susto que eles tiveram com o estrondo do eventual tiro que aconteceu no apartamento às 7h28. O coronel ligou para a primeira ligação de socorro às 7h57. Então, podemos dizer que praticamente demorou meia hora se constatar esse horário para ele pedir o socorro. Daí, a polícia vai tomar as conclusões dela se isso for constatado. E essa resposta, que aguardamos tanto para saber, ela pode ser divulgada amanhã. Porque eu conversei com uma fonte que está acompanhando o caso, e ela disse que os laudos, por conta da repercussão e da urgência de se esclarecer o que aconteceu, até para eventualmente se responsabilizar ou também não atribuir mais a situação ao coronel, vai ser a divulgação desses novos laudos amanhã, né? Os laudos que nós já divulgamos no nosso portal, que falam da questão da asfixia, que é um ponto importante, que encontraram marcas de dedos e de unha no pescoço dela, né? Que indica uma asfixia que não provocou a morte. Então, muito provavelmente, ela foi feita antes do tiro, né?
Esses laudos foram feitos logo após o primeiro exame necroscópico no corpo da Gisele, e aí ela é sepultada. Diante do volume de dúvidas que o delegado do 8º DP teve, que ele está investigando o caso, ele solicitou a exumação do corpo e a justiça deferiu, ela concordou em exumar o corpo, isso foi feito, né? Noticiamos também essa medida, e para poder se responder algumas questões, né? Inclusive se ela estava grávida, algumas coisas assim que não necessariamente teriam relação com eventual crime ou não, mas que é importante de saber, né? Até para, se eventualmente se constatar um crime, saber como é que vai se interpretar todo esse conjunto de elementos que faltaram ser respondidos. E um deles que é crucial é justamente esse. O tiro foi dado às 7h28? Se realmente for constatado isso, o caso vai migrar para um crime e vai mudar toda a história. Porque daí, muito provavelmente, a polícia vai ser obrigada a ter que trabalhar de uma forma diferenciada, solicitando eventualmente a prisão do oficial, né? E ela acontecendo, vai fazer com que o caso mude completamente de rumo e a partir de então a gente tenta entender o porquê que ele falou do suicídio e o porquê que de fato ela levou esse tiro na cabeça. É um dos caminhos que podem serem seguidos se o laudo constatar que o tiro foi dado às 7h28. Então a gente aguarda ansiosamente esse resultado, que pode acontecer amanhã, tá bom? A gente aguarda, e principalmente a família da Gisele aguarda ansiosamente essa divulgação desse laudo. Alfredo Henrique, muito obrigado pela tua participação aqui no Agora Metrópolis. Beleza, eu que agradeço pelo espaço.